Função injetiva ou injetora. Injetora pode ser chamada também de injetiva, bionívoca ou injeção, mas o termo mais utilizado é injetora, função injetora. Quando os elementos diferentes de A possuem imagens distintas em B. Então veja bem aqui, os conjuntos. Função injetiva. Aqui no conjunto B vai estar a imagem. E aqui é o domínio. Então no conjunto A, domínio, no conjunto B, imagem. Tá? Então quando todos os elementos de A, todos os elementos do conjunto A, está ligado a um único elemento no conjunto B. Tá? Pode até sobrar elemento do conjunto B, não tem perigo. Mas esse daqui está ligado somente a um elemento, esse também está ligado somente a um, e esse também somente a um. Então essa função é injetiva. Agora veja quando ela não é injetiva. Olha, esse elemento está associado a 1, no P, e esse também está associado ao mesmo elemento. Então tem dois elementos de A que está associado ao mesmo elemento de P. Tá? Aqui está associado a 1, aqui está associado a 1. Então ela é não injetiva. Tá? Então, para ela ser injetiva, para ela ser injetora, tem que todos os elementos do conjunto A estar associados a um único elemento do conjunto B. Aqui teve 2 de A que está associado ao mesmo elemento no conjunto B. Tá? Então, essa função aqui não é injetiva. Essa já é uma função injetiva. Vamos ver outros tipos de função aqui. Tá? Olha, função sobrejetiva, ou também função sobrejetora. Pode usar qualquer um dos dois nomes. Sobrejetiva ou sobrejetora. Quando que ela é sobrejetora? É aquela que possui imagem igual ao contradomínio. Imagem igual ao contradomínio. Então tem aqui a função de A em B. A imagem é isso daqui, ó. Aonde chega as flechinhas, aonde chega as flechas são a imagem. Esse conjunto inteiro aqui é chamado de contradomínio, conjunto B, CD, contradomínio, tá? E aqui é o domínio. E esse daqui é a imagem. A imagem é formada pelos mesmos elementos, ó, 1, 2, 3, pelos mesmos elementos do conjunto contradomínio. Então, quando tivesse imagem, ó, quando a imagem da função for igual ao conjunto B, ó, essa é a imagem da função, igual ao conjunto B, então nesse tempo aqui nós temos uma função sobrejetiva. A diferença para você verificar é que ó, o conjunto imagem aqui nesse outro exemplo vai ser aqui, ó, aonde chega as setinhas, aonde chega as flechas, forma o conjunto imagem. Ó. Esse é o conjunto imagem, 1, 2, 3 elementos. E o contradomínio tem 5 elementos. Então, a imagem 1, 2, 3 não é igual ao B. Ela é diferente de B. Porque a imagem tem 3 elementos e o B tem 5 elementos. Então, essa função aqui, ela não é sobrejetiva. Tá? Então, para ela ser sobrejetiva, tem que a imagem ser igual ao conjunto B. Imagem da função igual ao conjunto B. Tá? Então, no gráfico, para você analisar uma função no gráfico, vai ser dessa forma aqui. Ó. Temos aqui ó, uma função injetiva. Aí, como que eu vou saber se ela é injetiva no gráfico? Você vai passar linhas paralelas ao eixo de X, linhas na horizontal e paralelas. Ó. Linhas horizontais intersectam o gráfico mais de uma vez. Ó, quando ela for não injetiva, a linha vai passar pelo gráfico. O gráfico é essa linha vermelha aqui. Ó. A linha vai passar pelo gráfico mais de uma vez. Aqui passou 1, 2, aqui passou 1, 2, 3, 4. Ó, os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 vezes passou. E 1, 2. Então essa função é não injetiva. E quando ela é não injetiva, analisando pelo gráfico, as linhas horizontais intersectam o gráfico mais de uma vez. Tá?
O eixo de Y é a imagem e o eixo de X é o domínio. Ó, quando que ela é injetiva? Uma função é injetiva quando as linhas horizontais nunca intersectam o gráfico mais de uma vez. Ó, se você passar aqui, ó, passou horizontal. Horizontal é o eixo de X. Passou o gráfico só em um ponto. Não vai passar em outro. Ó, passou só em um ponto. Ó, também passou só em um ponto. Só em um ponto, tá? Então ela é injetiva. As linhas... Então quando você estiver estudando o gráfico, as linhas horizontais nunca intersectam o gráfico mais de uma vez. Injetiva. As linhas horizontais intersectam o gráfico mais de uma vez. Não injetiva. Tá? Então essas são as classificações, utilizando os conjuntos e utilizando a parte gráfica, tá? Para vocês resolverem os exercícios propostos.